Agora vamos falar do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, que vai se reunir daqui a pouco, na verdade, com o presidente americano Donald Trump. Isso vai acontecer na Casa Branca e tem já toda uma expectativa para essa reunião. Quem está acompanhando é o Eliseu Caetano, que chega agora ao vivo, em tempo real com a gente. Oi, Eliseu, boa tarde, bem-vindo. O que deve ser tratado nesse encontro? Conta melhor pra gente. Oi, Márcia, Bruno, muito boa tarde para vocês. Happy Friday! Aliás, hoje o Happy Friday é o sextou aqui, viu? Dos Estados Unidos, para quem não sabe, é o Happy Friday, viu? Agora, tô aqui de olho nas imagens ao vivo, direto lá da Casa Branca. Volodymyr Zelensky ainda não chegou, mas a expectativa é alta. Já tem muitos jornalistas lá na porta da Casa Branca nesse momento, esperando, aguardando, e a gente vai transmitir. Olha aí, para quem nos acompanha em vídeo, no digital ou na televisão, consegue acompanhar imagens ao vivo, direto da Casa Branca, na capital americana, Washington DC, onde daqui a pouquinho o presidente Donald Trump vai se reunir com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, pela terceira vez. A pauta mais importante desse encontro: a saída para a paz. Algo que ele já conversou ontem com Vladimir Putin, disse em um comunicado ter encontrado o caminho, mas para isso precisa da anuência de Volodymyr Zelensky, que voou da Europa para cá, para os Estados Unidos, e pode chegar a qualquer momento na capital americana para conversar com Donald Trump. Essa é a terceira vez que eles se encontram presencialmente, pessoalmente, lá na Casa Branca, desde a retomada da comunicação entre eles, né? Interrompida lá naquele fatídico dia da discussão. Quem é que não se lembra? Acompanhamos aqui ao vivo na Jovem Pan quando eles discutiram no Salão Oval, que é um dos mais importantes lá da Casa Branca. Então a pauta principal vai ser essa: um possível acordo de paz para pôr fim à guerra lá no leste europeu. Mas é claro, existem outros assuntos na mesa também, viu, Márcia e Bruno? Como, por exemplo, o fornecimento de armas estratégicas, com uma atenção aí especial aos mísseis de longo alcance. O nosso querido correspondente da Jovem Pan lá na Europa, Luca Bassani, sempre fala dos Tomahawks, que é um míssil que ele é intercontinental, né? Ele chega a uma distância ali muito grande, e que, se caso os Estados Unidos de fato vendam ou deem esse armamento lá para a Ucrânia, pode virar o curso da guerra por lá, pode ampliar significativamente aí o alcance ofensivo ucraniano dentro do território russo. Zelensky, né, que está aí vindo com parte do seu gabinete, vê esse momento, de acordo com os analistas políticos por aqui, como crucial aí para renovar os compromissos militares e também garantir que os Estados Unidos aí concretizem os auxílios mais robustos. E a gente tá falando de dinheiro mesmo, viu? Agora, eu tava dando uma fuçada aqui, Márcia e Bruno, sobre os números dessa guerra, porque certamente é algo que Donald Trump vai colocar na mesa, tendo em consideração aquilo que a gente vem falando a semana toda: o Prêmio Nobel da Paz de 2026, já que 2025 ele não ganhou, ele está de olho no do próximo ano. Então, eu fui buscar essas informações. Um estudo recente do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais estima que o total de soldados mortos ou feridos durante essa guerra lá no leste europeu já passa de 1 milhão e 400 mil, para ser exato, dos quais cerca de 1 milhão seriam russos e 400 mil ucranianos. Outros levantamentos também apontam que a Rússia já acumulou mais de 950 mil baixas, pelo menos, com até 250 mil mortes só de soldados. Já a Ucrânia, o número é muito parecido com o do centro acima: 400 mil baixas entre civis e também feridos. A gente vai seguir acompanhando, porque Bruno e Márcia, daqui a pouquinho, eles devem se reunir e vão fazer igual ontem. As autoridades estiveram reunidas lá na Casa Branca. Eles chegam ali na porta, dão um tchauzinho, né, só para garantir aquela imagem, e aí vão se reunir. Na volta, é claro, deve ter novidades, e a gente vai contar tudo aqui em tempo real na tarde dessa sexta-feira. Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. Você volta, então, ainda hoje. Agora vamos chamar os nossos comentaristas do dia, João Belutti e Henrique Kriegner. Começando, então, pelo João Belutti. João, boa tarde, bem-vindo. Com essa reunião, cria-se uma tensão maior e uma pressão em cima da Rússia para que aceite um acordo o mais rápido possível? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno, ao Kriegner, toda a audiência aqui em tempo real. Realmente, o que está me parecendo é que a questão do acordo de paz aparenta ter esfriado um pouco. É óbvio que agora o Donald Trump pode falar numa coletiva muito em breve, provavelmente hoje, que chegamos a um acordo, esses são os termos.
mas o que está no ar é que deu uma diminuída nesse ímpeto de paz, tanto pelo lado da Ucrânia, que não quer abrir mão com razão de parte do seu território, parte expressiva, e por parte do Putin, que também não quer abrir mão dos territórios conquistados. Então a gente está num grande impasse. O que chama atenção é que a Ucrânia, ao demandar mais mísseis, mais armamento, como vem fazendo, sinaliza também que para ela tem uma linha cruzada. A gente vai continuar guerreando, a gente luta pela nossa própria existência. O caso da Ucrânia, ainda que já tenha historicamente feito parte ali de um império russo, a sua revelia. Vamos lembrar que a Ucrânia não tomou essa decisão, foi a Rússia que tomou pela Ucrânia. E o que pode acontecer também, uma expectativa minha especialmente, é que o Trump chame a Europa efetivamente para a guerra, porque vamos lembrar que a guerra ocorre no quintal da Europa, por mais que a Ucrânia não seja da OTAN. Então, se a Europa, por si só, onde a guerra ocorre, os países ali da Europa Ocidental discordam dessa guerra, as tropas podem efetivamente entrar em batalha para defender a Ucrânia, porque por hora é muito discurso, muito dinheiro, e os próprios líderes da Europa acabam se escorando na estrutura burocrática que é a União Europeia para não decidir nada. Decide, vou enviar dinheiro, mas a guerra está acontecendo no seu quintal. Não sei como vai ser, como será resolvida essa questão toda, mas eu acho que o Trump vai fazer um chamamento mais uma vez para a Europa, que tende a se escorar novamente na burocracia da União Europeia para simplesmente ficar mandando recursos para uma guerra que não acaba nunca. Henrique Kriegner também, vamos às suas análises sobre esse encontro que vai acontecer em instantes. Já temos imagens ao vivo, inclusive lá, esperando a chegada de Zelensky. A gente viu que em um outro momento ele foi chamado a atenção sobre a roupa que ele estava usando. O look foi muito criticado. No segundo momento, ele foi elogiado porque estava, uma roupa já muito mais apresentável. Na verdade, colocou um estilo mais ligado ao social. E aí a gente viu que o relacionamento ficou um pouco melhor. Sobre essa visita, o que esperarmos sobre esse clima de recepção de assuntos e, claro, sobre essa harmonia que automaticamente é um jogo duplo. Ontem se reuniu com um lado e hoje se reunindo com o outro lado. Kriegner. Exato, Bruno. Boa tarde a você, a Márcia, o João, todos que nos acompanham aqui em tempo real. Realmente a atmosfera, o clima que se pode esperar para esse encontro, ele deve ser um pouco mais amigável justamente pelo ponto que você trouxe, que os dois lados estão interessados numa resolução rápida. É muito bom que você tenha lembrado daquele primeiro encontro que foi bem bélico, bem complicado, fazendo piadas, os jornalistas e próprios oficiais do governo criticando roupa, colocando ali o presidente Zelensky numa saia justa, mas aquilo tudo foi intencional para quebrar uma aura aí que existia ao redor do presidente Zelensky de vítima, da sociedade e que não deveria negociar nenhum centímetro dos seus posicionamentos. Aquilo serviu, apesar da estratégia, goste ou não goste, serviu para que realmente Zelensky voltasse para a mesa de negociação e não só na mesa de demandas internacionais, como ele estava fazendo anteriormente. Agora, o outro lado dos Estados Unidos também tem grande interesse, como o João colocou aqui também, e o próprio Eliseu trouxe na matéria, de que o presidente Trump agora, ele quer resolver. Esse é o último grande conflito que está entre ele e uma possível nomeação para o Nobel da Paz. O que fica muito evidente aqui nessa reunião, e dependendo da decisão que eles tomarem, vai ficar ainda mais feio, eu diria, para a União Europeia, para as Nações Unidas, é que toda vez que o presidente Trump ou qualquer chefe de Estado americano se posiciona de forma mais enfática num conflito, todos dizem, não, você não é a polícia do mundo, quem te deu o direito para ser o juiz das nações aqui? Não, você tem que ficar no teu quadrado. O próprio presidente Lula falou isso ainda nesses dias. Mas quando é para negociar paz, para poder intervir, para poder construir acordos e consensos, é os Estados Unidos, justamente esse que é tão criticado na hora de ser a polícia do mundo, que bota a mão na massa e faz acontecer, e a ONU, a União Europeia e todos aí do conglomerado global ficam de braços cruzados só assistindo e no final batem palma. Então, dependendo do acordo que sair hoje, nós vamos ver mais uma vez um pouco dessa diferença entre o que se diz e o que se faz no cenário internacional. Agora, Kriegner, eu lembro que na última conversa que Trump teve com Zelensky e com Vladimir Putin, ficou ali uma tensão depois que Zelensky falou que não se sentia seguro com os termos do acordo. Por quê? Porque, segundo ele, Putin é um ditador e que não sabe quanto tempo que ele ia garantir que o acordo de paz continuasse a valer. Ou seja, enquanto Trump estivesse no poder,
O Putin podia, claro, ceder e continuar fazendo esse acordo, mas vai que sai o governo de Trump ou que na cabeça de Putin pode mudar a partir do ano que vem ou a qualquer momento. E aí, o que Volodymyr Zelensky disse? Que ele precisava de acordos seguros de que realmente seria algo duradouro e que ele não precisaria ceder territórios. Você acredita que, de alguma forma, existe agora uma conversa nesse sentido de que Trump vai dizer, olha, eu garanto para você que nesse momento eu vou chegar com a Rússia e vou te dar tudo que você está pedindo, ou pelo menos parte disso. Qual que vai ser o termo principal dessa reunião quanto a essas questões? Olha, Márcia, eu diria, na minha opinião, que realmente a única segurança para a Ucrânia é um apoio massivo por parte dos Estados Unidos. Porque o que vai garantir a posição e poder de uma nação no cenário internacional? Ou é território, ou é uma população pujante, ou mesmo é o poder bélico. E a parte econômica também entra em questão. O território da Ucrânia já foi invadido e dificilmente vai ser recuperado 100%. A população da Ucrânia não é numerosa nesse tamanho e você tem parcela do território invadido que já desejava fazer parte da Rússia, tem toda uma tradição também, então é uma fragilidade para o governo ucraniano. E a parte bélica, a Ucrânia está muito deteriorada justamente pelos anos aí que essa guerra tem se prolongado. Então, internamente é muito difícil que ele consiga organizar os pilares ali necessários para ter força no sistema internacional a tempo de se contrapor à Rússia e ter a segurança que ele está pedindo que você citou. Essa segurança só vai vir com um grande player. E no mundo, na verdade, no cenário internacional, não tem outro player que possa rivalizar com a Rússia do que os Estados Unidos. E aí a alternância de poder nos Estados Unidos sempre vai mexer com o tabuleiro global, como tem sido a história recente dos últimos anos. A gente segue com imagens ao vivo, 2h17. Os militares já vão se organizando ali, ao que tudo indica, em minutos, então, esta recepção vai acontecer. Zelensky chega para uma conversa com o governo americano e muita expectativa sobre essa recepção e sobre esse acordo também. São imagens que a gente volta já.